Nesta noite nós prosseguimos na mensagem que foi iniciada domingo passado, buscando responder a essa pergunta crítica que é: o que é um ser humano? Para entendermos nosso papel neste mundo, nesta sociedade, nesse nosso contexto tão complexo, tão desafiador. No Salmo 8, eu gostaria que você mergulhasse comigo na palavra nessa noite. Nós examinaremos vários textos. Creio eu, a mensagem não para aqui, então nós continuaremos no domingo próximo, ainda neste mesmo tema. E que o Espírito Santo vá trazendo luz ao nosso entendimento. No Salmo 8, o salmista escreve: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus, pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. A pergunta decisiva que o salmista faz e que procuramos responder desde o último domingo é esta: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Nós vimos domingo que o ser humano foi feito imagem de Deus, imago Dei em latim. A imagem, a estátua, a visibilidade de Deus no mundo. E deste modo, vimos no domingo passado, o homem foi feito para dominar. Foi criado possuidor de um espírito capaz de comungar com Deus. E foi feita uma coletividade desde o início. Macho e fêmea os criou. Então nós vimos esses três aspectos da imagem de Deus: domínio, espiritualidade e coletividade. Constituído para governar, o ser humano sujeitaria toda a criação ao governo de Deus. Adão e Eva, unidos a Deus como seus filhos e seus amigos, convivendo com Deus e aprendendo de Deus inúmeras coisas, seriam capazes de governar bem, seriam capazes de sujeitar, por meio do seu governo, toda a criação ao governo de seu pai, de seu amigo, de seu Deus. De igual modo, toda a descendência de Adão e Eva seria assim: seus filhos, netos, bisnetos, toda a raça humana levaria a criação aos pés do Criador. Adão e Eva seriam a própria boca de Deus para os seus filhos, netos, bisnetos, para os seus descendentes mais próximos, e depois toda a raça humana faria ecoar por toda a terra a voz, a vontade, os desígnios de Deus. Voltando para Adão e Eva, a partir deles, da relação desse primeiro casal com Deus, todos os humanos aprenderiam primeiro, como agir com os demais. Depois, como manipular todo o patrimônio abundante, riquíssimo, vastíssimo, que compunha a criação entregue à raça humana. Em terceiro lugar, aprenderiam com Deus como agirem uns com os outros, por exemplo, com referência ao casamento. Os descendentes de Adão se casariam, teriam filhos e aprenderiam com Adão e Eva como é essa vida conjugal.
Não apenas então aprenderiam as relações de irmandade, de fraternidade, os elos de irmão, aprenderiam também a construírem suas próprias famílias. Com isso, o paraíso se estenderia da terra de Éden para o mundo inteiro. Tudo seria, ao fim, paraíso. Sob o domínio dos humanos, os animais, diga comigo, os animais. A Bíblia diz que os animais estariam sob o domínio de Deus, por meio dos seres humanos. O propósito divino de criar um ser que é a própria imagem de Deus, fica claríssimo no fato de o ser humano ser posto numa relação especial com os seres vivos criados antes dele. Esta é a relação, segundo Gênesis 1:26. Dominem, diz Deus, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todos os animais terrestres e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Uma relação especial acerca da qual o Salmo 8, que acabamos de ler, também assinala, também reforça a ideia, dizendo: todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens. Tudo isso foi colocado aos pés do ser humano. Ou seja, todas as obras de Deus foram entregues ao governo humano. No caso dos animais, estes foram dados a Adão e Eva e a toda a raça humana para o trabalho, como seus auxiliares diretos. Mas não apenas isso. Não apenas para um trabalho específico, eu quero listar algumas coisas aqui. Os animais são auxiliares da raça humana em diferentes questões. Por exemplo, mesmo antes da queda, o pecado de Adão e Eva, abelhas produziriam mel que os humanos consumiriam. Para a engenharia civil, agora um dado que seria normal num mundo sem a queda, sem o pecado, em que o homem cumprisse esse papel dado por Deus em Gênesis 1:26. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todos os animais terrestres, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Para a engenharia civil, para a engenharia naval, animais roedores e animais de carga seriam auxiliares diretos do ser humano em suas edificações. Na coleta de alimentos em lugares inacessíveis ao ser humano, animais voadores, animais puladores, animais escaladores nos ajudariam na colheita. Estamos juntos no pensamento? É o que a Bíblia está dizendo para nós de um homem dominador sobre os animais, pondo os animais a seu serviço. Lembremos-nos, por exemplo, de Elias, o profeta Elias no ribeiro de Querite. Depois de ele profetizar a Acabe que só viria chuva de novo sobre a terra mediante a sua profecia, diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, verso 5 e verso 6. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos, diga comigo, os corvos. A Bíblia diz no verso 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Animais a serviço do homem, para que ele possa se alimentar. A comida inacessível a Elias no ribeiro de Querite, não há problema, Deus envia os animais para suprirem o profeta. Para irmos a locais escarpados, para acessarmos locais longínquos, lugares longínquos, de difícil acesso, animais voadores de outras categorias, puladores, nos serviriam de auxílio. O humano seria na terra algo equivalente àquilo que Deus é nos céus. Cuidado com isso que eu estou dizendo aqui. Como imago Dei, há uma equivalência, é o que eu estou acabando de dizer a vocês. Há uma equivalência da posição do homem
com relação à posição de Deus, preste muita atenção. Figuradamente, a Bíblia diz algo para nós no Salmo 18, que bem poderia ser aplicado a uma realidade de um homem que não caiu em pecado, de uma raça humana que não se desfigurou enquanto imagem de Deus, mas foi crescendo justamente no entendimento dessa imagem, desse seu lugar no mundo, e pôs os animais a seu serviço. Veja o que a Bíblia diz sobre Deus. Salmo 18, verso 9. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Verso 10. Montou um querubim, ou ser vivente, ou animal. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Depois que os animais são dados como auxiliares a Adão, animais entregues a ele para que o ajudem em todas as suas atividades para as quais ele tivesse alguma dificuldade, ou nas quais ele tivesse alguma dificuldade, inclusive voar se fosse necessário. Depois que eles são dados ao homem como seus auxiliares, surge mais uma necessidade de um novo auxílio, de um auxílio interno, íntimo. Alguém que juntamente com Adão governasse sobre animais e plantas. Gênesis 2, verso 19. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. Estamos vendo aqui Deus fincando o ser humano no solo do mundo como senhor sobre os animais. Esse ato de nominar, de atribuir nome, é exercer domínio. Aliás, em qualquer cultura, isso já foi pregado aqui inclusive, tanto oriental quanto ocidental. Dar nome a alguém ou dar nome a uma coisa é símbolo de autoridade sobre aquela coisa. Prosseguimos na leitura. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse, diga comigo, correspondesse intimamente. E aí temos a criação de Havá, ou como Adão a chama, Isha, a mulher. O ser humano sempre tem de lidar com criaturas de Deus. Quando o ser humano entra em relação com as coisas do mundo, seja nas tarefas do dia a dia, seja numa refeição, seja em descobertas, objetivamente, Adão, Eva, toda a raça humana, entra sempre em relação indireta com Deus, como o Criador que lhe confiou todas as coisas. Sempre quando um ser humano lida com o seu cachorro, o seu pet em casa, ele está indiretamente lidando com o Criador. Consequentemente, a relação de correspondência do humano com a imagem de Deus é vista no fato de que o ser humano no mundo se ocupa, a tarefa do homem é lidar sempre com as coisas que Deus criou. E em se tratando dos animais, sempre numa posição de autoridade. O humano é feito, e aqui eu vou citar algo que Jesus vai dizer que causa profundo escândalo para os judeus. Jesus cita os Salmos e diz: nunca leste na Escritura, todos vós sois deuses e filhos do Altíssimo? Nunca leram isso? O humano é constituído, e agora eu cito Jesus, o humano é constituído com D minúsculo, um Deus para os animais. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: como ele se ocupa propriamente dessas coisas? Como o ser humano coloca os animais a seu serviço? Estamos falando de um ser humano sem a queda ainda. Como o ser humano coloca os animais a seu serviço? Que caráter o ser humano possui para que isso seja possível?
Gênesis 1, versos 27 e 28 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Vamos dizer essa ordem de Deus junto. Diga assim comigo: povoai, e sujeitai toda a terra. Deus prossegue dizendo nesse verso 28: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. De acordo com esse texto, a superioridade, aqui estamos falando de autoridade, a superioridade humana em relação aos animais é algo absolutamente incondicional. É uma determinação divina, não depende de nenhum fator externo ao ser humano. Isso vem de cima. Não é o homem que pode arbitrar, sequer é o homem que pode arbitrar sobre isso. Não é. Deus, o Criador, estabelece que isso será assim. Agora, o detalhe: se a natureza da administração humana do mundo se baseia justamente nesse fato de que a superioridade humana sobre os animais é incondicional, preste muita atenção. As palavras de Deus aqui, e por isso nós as repetimos, as palavras de Deus aqui são extremamente fortes no original hebraico. O que está dito aqui tem uma força avassaladora. Deus não falou qualquer coisinha para Adão e Eva. São palavras de ordem em Gênesis 1, 28. Esse termo que foi traduzido nas nossas Bíblias de um modo geral como sujeitai é riveshuha. E isso se refere a uma subjugação total da terra. É pôr a terra debaixo do pé. E esse termo, para que a gente entenda a força desse termo, dessa ordem de Deus o Senhor, nós precisamos ver alguns usos do termo rivesh, ou rivsh do hebraico. A força desses textos, ou desses usos desse verbo, nos textos bíblicos. Por exemplo, em Números 32, verso 29, quando Moisés diz para os filhos de Gade, para os filhos de Ruben, que eles deveriam passar o Jordão para guerrear juntamente com o restante das tribos, que eles deveriam combater pelos seus irmãos e por Yahvé, Moisés diz assim: se os filhos de Gade, e aqui ele está falando não apenas com os filhos de Gade, mas também com o restante das tribos, se os filhos de Gade, os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Yahvé, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhes-eis em possessão a terra de Gileade. Se eles forem guerrear, depois que a terra estiver absolutamente subjugada, completamente sob controle, os cananeus devidamente expulsos do território, então o restante das tribos dará para Ruben e Gade o território de Gileade. Diga comigo: totalmente dominada. O verbo que aparece aqui é rivesh ou rivesh. É a mesma palavra que Deus usou com a raça humana. Dominem completamente os animais. Sujeitem todos os animais ao domínio de vocês. Segundo texto em que aparece esse verbo com uma força tremenda, Neemias capítulo 5, verso 5. Há uma reclamação no meio do povo. Aqueles que se voltaram para Jerusalém estão com escassez, estão com muita dificuldade de se alimentar, inclusive. E os mais abastados estão fazendo dos filhos dos mais pobres escravos, para que os mais pobres tenham comida. E eles começam a reclamar com Neemias, dizendo: isso é uma injustiça muito grande. Nossos próprios compatriotas estão fazendo dos nossos filhos escravos. E Neemias vai intervir naquilo, acabar com aquela maldade toda, com aquela injustiça. Neemias capítulo 5, verso 5. Aqui está a reclamação: nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue,
E nossos filhos são como os filhos deles. E mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas. E não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. Diga comigo, sujeitando à escravidão. É o mesmo verbo que Deus utiliza para dizer: olha, Adão, Eva, sujeitem os animais ao governo de vocês, como seres que vão perder a vontade. Total sujeição, como se faz com o escravo. E o terceiro exemplo que eu quero apresentar a vocês de uso desse verbo é mais terrível ainda, é mais forte ainda, é mais contundente, que é Esther capítulo 7, verso 8. Quando Ramã quer lutar pela sua própria vida e vai suplicar a rainha Esther que tenha misericórdia e lute pela vida dele. Entretanto, ao voltar o rei, estou lendo Esther 7, verso 8. Ao voltar o rei do jardim do palácio, ao salão onde se realizava o banquete, viu Ramã debruçado sobre o divã em que se achava Esther. E então exclamou, o rei dá um grito: seria tu nécio a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença e dentro da minha própria casa? O verbo aqui para violentar uma mulher é o mesmo verbo utilizado por Deus para falar: sujeitem completamente os animais ao governo de vocês. A intensidade do verbo utilizado por Deus, Deus faz isso com toda tranquilidade, porque Ele ordena isso a um Adão e a uma Eva puros, sem pecados, é que eles exerçam um domínio sem precedentes, sem igual. Eles governariam de modo absoluto a criação. Esse verbo sempre designa, sempre, uma ação na qual o ser humano, se necessário, faz uso da força para que alguma coisa lhe sirva. Numa versão amplificada do texto, então, de Gênesis 1, 28, nós leríamos o seguinte: Deus os abençoou e lhes ordenou: sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra e, se necessário, com o uso da força, façam com que toda a terra lhes sirva. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Diga comigo, todo animal que rasteja sobre a terra. Pegou? Por que Deus fala com tanta intensidade? A dica está no final do texto. Certamente, aqui já está a instrução de Deus para Adão e Eva, na verdade para Eva e mais tarde para Adão, sobre como eles deveriam agir no encontro com a serpente. Se necessário, com o uso da força, subjuguem o animal rastejante à palavra de Deus. Isso já estava dado desde o nascimento de Adão e Eva, como seu papel. Na queda, o que acontece é que Adão e Eva, ao pecarem, estavam investidos de uma autoridade que não usaram. Usa a autoridade que Deus te dá. Essa é a questão aqui. É disso que estamos falando. Eles estavam investidos de uma autoridade que definitivamente não usaram. A humanidade, como imagem de Deus,
estava dotada de faculdades e autorizada por Deus a dispor do mundo. Mesmo antes de Adão e Eva pecarem, a serpente, já falamos isso aqui por mais de uma vez, mesmo antes de Adão e Eva pecarem, a serpente já podia servir como instrumento do mal. Isso está claro no texto, é óbvio. Adão e Eva, como legítimos senhores do mundo, deveriam redimir a criação, sujeitando o Criador na figura da serpente a eles próprios e desse modo a Deus. Há um, e somente um, que restaura essa autoridade em seus seguidores. A autoridade plena, absoluta, sobre o animal rastejante. Lucas 10, a partir do verso 17, diz: então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Jesus aqui está fazendo um eco da voz do Gênesis. Vocês têm autoridade para esmagarem completamente a força da serpente. Eu lhes dou. O que o Pai vai dizer aqui para Adão e Eva, em Gênesis 1, Gênesis 2, Jesus vai dizer para os discípulos: eu lhes dou essa autoridade. A autoridade que a raça humana perdeu por causa do pecado, eu sou capaz de Jesus de dar de volta. Esse é Jesus. Jesus não apenas apaga os nossos pecados, glória a Deus por isso, é maravilhoso, nos garante salvação. Jesus nos faz autoridade de novo. A autoridade que o pecado roubou, que a queda roubou, Jesus devolve. Plena autoridade, com toda aquela força lá do Gênesis. Por isso enfatizei tanto a força do verbo, com toda aquela força. Quando Tiago nos diz, em Tiago 4:7, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago usa, evidente, figuras completamente opostas. Uma é a figura do homem, do ser humano que sujeita a Deus, outra absolutamente diferente é a figura do ser humano que se opõe a Satanás. O detalhe é que justamente essa oposição de imagens reforça a ideia. Em sua oposição, essas expressões acabam se reforçando mutuamente. Ou seja, Tiago, assim como Jesus, Tiago, que é irmão de Jesus, chama os cristãos a um retorno ao cumprimento fiel, ao cumprimento à risca, ao cumprimento ipsis literis daquilo que é a imago Dei. Noutras palavras, Tiago está dizendo, usando essas figuras tão antagônicas: sejam absolutamente dóceis e submissos à autoridade de Deus, e obstinadamente duros e contrários ao diabo. É urgente que vocês se oponham a ele, e sempre que o fizerem, ele fugirá. É essa a ideia. Sejam duros com Satanás, duros. Não sejam tíbios, mornos, débeis. Não entrem na guerra contra Satanás, contra o pecado, contra a tentação e o tentador dessa maneira. Não hajam assim, diz Tiago. Sejam dóceis e mansos diante de Deus. Rujam diante de Satanás. É evidente que a relação dos seres humanos com os animais sofreu dano. Mesmo cristãos cheios do Espírito Santo foram lançados às feras e dilacerados por elas. Isso já foi citado no culto hoje aqui. Vez por outra nós ouvimos de um adestrador, de uma adestradora, sendo vitimado
ou vitimada por seus animais adestrados. Esse mundo está em desequilíbrio, até que venham, como diz a Escritura, novos céus e nova terra. E a Bíblia garante que tomarão parte nessa nova realidade todos aqueles que andam com Jesus Cristo em santidade. Há um requisito, que Hebreus vai dizer: buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade não dá. Ela é um quesito obrigatório para chegar diante do trono e ser aprovado. Apocalipse capítulo 22, verso 14, diz isso com cristalinidade: bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Um teólogo inglês, anglicano, que lutou contra o liberalismo teológico, vindo da Alemanha e se espalhando, na verdade, para todo o restante da Europa, Lightfoot, que não chegou a se casar, escreveu obras magníficas, comentários bíblicos magníficos. Lightfoot conta para nós que os judeus consideravam como cães. Vocês viram aqui o texto dizendo, em primeiro lugar, no verso 15, no entanto, fora dos novos céus e nova terra, fora estão os cães. Lightfoot conta para nós que os judeus consideravam cães as mais miseráveis e desprezíveis de todas as criaturas. Era assim que o judeu via cachorro. E usavam esse termo cães para se referirem aos não-judeus, aos gentios. Nós, no caso. Provavelmente, devido às matilhas, diz Lightfoot, que perambulavam pelas cidades orientais. Essas matilhas não tinham lar, não tinham dono, comiam lixo nas ruas, brigavam entre si os cachorros. De vez em quando a gente vê os cachorros se pegando lá na nossa vizinhança, e atacando os transeuntes. Essa semana um filho meu precisou acertar um chute num cachorro raivoso enquanto pedalava. Os judeus olhavam para os cães fazendo essas arruaças na rua e diziam: isso aí são os gentios, isso aí é o povo fora da aliança, olha aí. Fica atacando até quem está passando pelo caminho querendo buscar a Deus, eles ficam atacando, olha lá. Na cabeça dos judeus, glória a Deus, vários judeus já pararam com isso, estão se entregando a Jesus. Cães são esses seres sem casa espiritual, sem senhorio de Deus, no nosso caso, sem senhorio de Cristo. São esses seres impuros que enchem a alma do lixo do mundo, que vivem em guerra numa falsa paz com todos os que querem seguir no caminho de Deus, no caso. Esses são os cães. Fora ficam esses profanos, diz Deus. Fora ficam os bruxos e ocultistas, diz Apocalipse 22:15, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Na profecia de Isaías, porém, nós lemos Deus falando de detalhes dos novos céus e nova terra quanto à relação com os animais. E eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos no auditório tem animal de estimação, por favor? Levante uma das mãos. Olha só, é gente aberta. Obrigado. Estava vendo uma pesquisa que dizia que os brasileiros estão entre as nações que mais, ou é o primeiro ou é o segundo lugar, o povo que mais tem animal de estimação. Por isso, tanto pet shop, porque realmente o brasileiro ama isso. O
texto fala alguma coisa muito singela sobre a relação dos animais entre si, das relações humanas com os animais em novos céus e nova terra. Leio primeiro Isaías 11, versos 6 a 9. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo. Imagina o bezerro junto com o leão. E uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 65, finalzinho da profecia de Isaías, próximo capítulo é o último, capítulo 66. Isaías 65, versos 17 e 25. Em verdade, diz Deus, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam, mas pó será a comida da serpente. E aqui a figura é mesmo a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o homem governaria sobre os vegetais. Diga comigo, os vegetais. Gênesis 1, a partir do verso 27, novamente diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por sobre a terra, por toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. De acordo com esse texto, sendo cultivados pelos humanos, os vegetais estariam sob o cuidado, o cultivo de Deus. A terra entregaria para a raça humana. E eu gostaria que você imaginasse agora essa cena. A terra entregaria toda a esplendorosa força produtiva que ela possui, toda a humanidade. Uma terra que seria extremamente fértil, talvez dezenas de vezes mais fértil que a terra atual, mesmo depois de adubada. A terra seria extremamente fértil e abundante, sem caules espinhentos, sem folhas ou flores que são espinhos ou cobertos de espinhos, como os cardos. Isso vai aparecer como maldição depois, lá em Gênesis 3, espinhos e cardos produzirá. Plantas cujas folhas ou flores são lotadas de espinhos, isso não haveria. Uma terra sem pragas nas plantas, sem nenhum tipo de doença, sem incêndios espontâneos, sem nenhum tipo de esterilidade na produção. Fértil, extremamente fértil. Toda a abundância de frutos pertencia a Adão e Eva, menos um. A humanidade, vimos, governaria sobre todos os animais sem exceção.
Não havia exceção para os animais. Os animais que poderiam vir a oferecer resistência, como a serpente dominada pelo mal, antes de Eva pecar, seriam subjugados pelos seres humanos. Os seres humanos estavam absolutamente investidos de autoridade. Apenas um fruto, que não tinha poder algum, que não tinha vontade alguma, que não ofereceria resistência alguma, um fruto, que Adão e Eva poderiam deixar de lado, essa é a verdade. Esse fruto seria necessariamente o limite da obediência. A prova sempre é necessária, a prova do amor, a prova da fé. Gênesis 2:16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Aqui estava o limite do governo humano: sua obediência voluntária à palavra de Deus. Enquanto eles se mantivessem obedientes ao Criador, manteriam a autoridade, na verdade até cresceriam em autoridade, porque o texto nos dá a entender que eles obteriam acesso à imortalidade, acesso representado pela árvore da vida, eles cresceriam em autoridade. Aquilo que não tinha por si mesmo poder de atrair, não tinha o fruto, aquilo que não tinha por si mesmo poder de atrair, foi potencializado pelo tentador. Agora olha o detalhe. A tentação, na verdade, não tinha nada a ver com o fruto em si. Preste atenção. A proposta do tentador não se prende ao sabor do fruto, ao brilho do fruto, ao fato de o fruto ser carnudo, ter bastante líquido. Nada disso é tema da tentação. Nada disso. O fruto até vai parecer saboroso, depois que Eva fica parada ali, perdendo tempo, até vai parecer saboroso. Mas isso não tinha força suficiente para fazer Eva desobedecer. Certamente, no jardim plantado por Deus, havia inúmeros outros frutos saborosos à vista, carnudos, maravilhosos, brilhantes. Mas aquele fruto não tinha um sabor tentador, não era essa a oferta da serpente. Aquele fruto possuía um poder especial. Eva encontraria usando a linguagem de hoje, entretenimento especial. Eva encontraria um prazer, um superpoder. Era essa a questão. Adão e Eva poderiam conhecer todos os sabores de todos os elementos, exceto um. Todos os sabores, todos os alimentos eram acessíveis a eles. Os amargos, os azedos, os doces, os com toque salgadinho, tudo. Isso diz para nós, essa restrição, que o conhecimento humano não pode existir por si mesmo. Todo verdadeiro conhecimento humano, deve acontecer numa atmosfera de unidade do Espírito de Deus com o Espírito humano. Todo aprofundamento em qualquer saber, aqui a gente está falando de comer um fruto. Todo aprofundamento em qualquer saber, em qualquer área do conhecimento. Toda intensificação de qualquer conhecimento, se não ocorrer numa atmosfera de unidade do espírito humano com o Espírito de Deus, terminará em queda
em afastamento de Deus. Porque o saber, diz a Escritura, distanciado de Deus, que não é vivido com ações de graças, que não é entendido como dádiva de Deus, esse saber, diz a Escritura, ensoberbece, e Deus resiste aos soberbos. É uma escada descendo. Todo e qualquer saber. Todo e qualquer saber. Ah, pastor, eu trabalho na área de saúde, na área médica. Se esse saber não é acompanhado de uma atmosfera, de uma unidade do teu espírito humano com o Espírito de Deus, de uma profunda gratidão pelo conhecimento que Deus está proporcionando a você, cuidado, esse saber já é uma queda na sua vida. É isso que comer do fruto diz para nós, dentre outras coisas. O saber humano autônomo sempre é ruína. Adão quer saber por si, Eva quer saber por si o que o fruto pode lhes dar. Esse conhecimento que o fruto concede a quem o come. Sereis como Deus, diz a serpente, conhecendo. Essa é a palavra-chave. Conhecendo. Ao contrário, todo e qualquer conhecimento que ocorrer num contexto de unidade com Deus, eu estou aprendendo a cuidar de orquídeas. Estou aprendendo a fazer sabão usando óleo. Todo e qualquer conhecimento, todo e qualquer, que acontecer num contexto de unidade com Deus, de ações de graças, de louvor a Deus, por Ele ser a fonte de todo saber, pode conduzir ao crescimento, pode conduzir àquilo que nós chamaríamos, na nossa visão humana, de perfeição. Claro, uma perfeição simbólica. No caso de Adão e Eva, não seria uma perfeição simbólica, seria uma perfeição real, literal. Perfeição e completude absolutos. A Bíblia chama Jesus de o último Adão. Olha só, 1 Coríntios 15, 45 fala sobre isso. Jesus como o último Adão. Jesus aparece em Lucas capítulo 2, consciente de sua origem. Ele diz para sua mãe e para o seu pai: porque vocês me buscavam se eu tinha que cuidar dos negócios de meu pai. Então Jesus se mostra menino consciente de sua origem e do que ele deveria cuidar, do seu propósito, dos negócios do pai. Ainda assim, a Bíblia diz em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus, e dos homens. Assim como os saberes celestiais, os saberes do alto, de Jesus, do Filho de Deus encarnado, cresciam rumo à plenitude, os saberes naturais de Adão e Eva também estavam destinados à plenitude. Aqui eu faço uma exclamação que ao final da mensagem eu vou retirar. Que conhecimento não teríamos da criação se Adão e Eva não tivessem pecado? A ciência estaria infinitamente mais desenvolvida que a atual. As naves espaciais de hoje seriam chamadas de carroças. Essa é a realidade. O mundo seria infinitamente à frente do que está hoje. No final eu removo essa exclamação. Os saberes de Adão e Eva estavam destinados à plenitude. Mas qual era o problema do fruto? O fruto se apresentou, ou foi apresentado, o fruto como um atalho. A possibilidade de se chegar ao supremo saber
sem ter que percorrer o crescimento que derivava justamente dessa relação com Deus. Acabamos de falar isso. O verdadeiro conhecimento, ele se constrói nessa atmosfera da relação com Deus. A serpente oferece o atalho. Cheguem ao saber supremo sem passar por um caminho, sem um transcurso. Encurtem a distância. De imediato, num salto mágico. Não é de hoje que Satanás ilude a raça humana com magia. A primeira magia era o fruto. Ao comerem, diz a serpente, vocês serão como Deus, num salto mágico. E a Bíblia agora vai dizer que o fruto está fascinando Adão e Eva. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Um atalho mágico. Ficar ali por livre vontade, parada diante do tentador e da tentação, isso já foi a queda de Eva, a queda de Adão. Quem fica parado diante do tentador e não faz o que Jesus e Tiago disseram que é para ser feito, não resiste. Quem fica parado já está afundando na areia. É areia movediça. A Eva parada é seduzida pela imediatez. Essa era a proposta de Satanás, o salto mágico. Pela imediatez. De imediato, vocês terão o pleno conhecimento. A imediatez, não apenas a grandeza do superpoder, era parte da tentação. A serpente dizia, ora, Deus sabe que no dia, olha a proposta, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu disse para vocês que ao final da mensagem, estamos chegando nesse final, eu removeria a minha exclamação, meu suspiro. Agora explico. Porque a Bíblia garante para nós que será dado um salto, não por magia, mas pela volta de Cristo. O grande salto. Quando os mortos em Cristo ressuscitarão, e todos ressurretos, e aqueles que estiverem vivos, servos e servas de Cristo, subirão, sendo glorificados a se encontrarem com Jesus nos ares, estarão absolutamente tomados da glória de Deus. Daniel, capítulo 12, chega a dizer que eles brilharão como as estrelas no fulgor do firmamento. Esse é o salto. Satanás propôs algo terrível aqui. Comam fruto e saltem magicamente para um conhecimento absoluto. Deus diz, meus filhos, minhas filhas, todos aqueles que creram, que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro, darão um grande salto no último dia. A síntese dessas coisas. Em primeiro lugar, há um, diga comigo, há um, que levou sobre si a maldição da terra, recebendo em sua fronte uma coroa de espinhos. Há mesmo uma bênção especial para aqueles que amam ao Senhor, no sentido de que sua terra seja fértil, seu trabalho seja abençoado. Há um, em segundo lugar, que preparou novos céus e nova terra, onde haverá, diz a Bíblia, fartura para todos que andaram em santidade, e onde nenhum animal causará dano a quem quer que seja. Em terceiro lugar, há um que preparou uma terra de abundância, na qual seres humanos serão reis e rainhas, reinando com Ele mesmo pelos séculos dos séculos. Na verdade,
nessa terra paradisíaca. Há um que nos ensina a esperar o tempo de Deus, a esperar o modo de Deus. Um que com as suas palavras, que com a sua presença poderosa, seu amor e sua cruz, nos leva a resistirmos violentamente ao tentador e à tentação. Esse um nos dá poder para expulsarmos o tentador. Em quinto lugar, a síntese destas coisas é: que é o ser humano? Essa é a pergunta que temos procurado responder. A resposta mais completa que encontramos é esta: alguém que encontra paz e sabe viver quando segue a Jesus. Esse é o ser humano. Alguém que sabe viver quando segue a Jesus. Colossenses capítulo 1 nos diz a respeito de Cristo: é Ele, verso 14, é Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Concluamos com um testemunho que vem lá do leste da Ásia, relatado pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, publicado em abril deste ano. Ele se chama A Fé Inabalável. Independentemente do que pensem ou falem, eu não vou desistir, não vou duvidar. Sei que vocês não acreditam, mas eu creio que o Deus a quem eu sirvo, mais uma vez, trará o livramento para mim e minha família. Esse é um trecho, diz a reportagem, do testemunho compartilhado com a equipe da JMM na última visita que fizeram à irmã Mo, no leste da Ásia. Mo. Ela é uma querida amiga que os missionários fizeram, essa amizade surgiu já há alguns anos, e ela pertence a uma minoria étnica em que mais de 95% das pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Pela graça de Deus, enquanto Mo trabalhava numa cidade grande, lá, longe do vilarejo, na cidade grande, ela ouviu de Jesus e se entregou a Ele. Mo conta
que recentemente sua família estava numa situação muito difícil. Eles trabalhavam na lavoura e um dos produtos que eles cultivam é o arroz. Por algum motivo que eles não sabem ao certo qual é, um fiscal decidiu aplicar uma multa altíssima por entender que o produto não estava de acordo com as regulamentações. No entanto, diz a equipe da JMM, ao que parece, aquele fiscal tomou a decisão de forma unilateral, equivocada, deixando a família numa situação muito complicada, visto que eles não teriam como pagar. Depois de muitas idas e vindas, tentativas de solucionar o problema e de espera, os membros da família começaram a ficar impacientes com a irmã Mo, pois ela dizia em todo o tempo que Deus ajudaria a solucionar tudo. Alguns parentes a ofenderam, outros a culparam, dizendo que o problema era justamente porque ela seguia esse Deus estranho, Jesus Cristo. E disseram que ela deveria largar a fé e voltar a cultuar os ancestrais e os espíritos. A resposta dela, que a equipe da Junta de Missões Mundiais faz questão de repetir, é esta. Palavras da irmã Mo: independentemente do que vocês pensem ou falem, eu não vou desistir, eu não vou duvidar. Sei que vocês não acreditam, mas eu creio que o Deus a quem eu sirvo, mais uma vez, trará o livramento para mim e para a minha família. E assim foi. A multa foi retirada e toda a produção de arroz foi vendida. A equipe da Junta de Missões Mundiais perguntou se o problema estava resolvido 100%, e Mo, digo com muita alegria, disse: graças a Deus, tudo resolvido. Mas tem uma coisa, ela disse: mesmo que a situação fosse resolvida ou não, com multa ou sem multa, com prejuízo financeiro ou com bonança, a minha fé não mudaria. Eu seguiria servindo aquele que mudou a minha vida. Continuemos com Ele, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.